É Mengo Tengo, no meu dengo eu sou Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. Nação, todos nós teremos um belo Dia das Mães. Sem preocupações, sem estresse, com o Mengão queridão. Pelo menos até segunda-feira, quando a equipe se reapresenta para começar as atividades contra o Bolívar. Aí é carne de pescoço de verdade. Mas é papo pra gente se estressar a partir de segunda-feira. Porque nesse final de semana é pra gente curtir demais essa vitória da equipe do Flamengo sobre a equipe do Corinthians por 2-0. Gols de Pedro e do menino Lohan. Aliás, nação, acabou-se uma preocupação nossa, né? Agora, finalmente o Flamengo tem o reserva ideal pro Lohan. É o Arrascaeta. Quando o Lohan não puder jogar, coloca o uruguaio pra jogar, porque o Lohan fez chover nesse jogo. Na verdade, eu gostei muito de todos os jogadores do Flamengo nessa partida. Gostei do Rossi, que fez 2 ou 3 intervenções milagrosas. O Matheus fica cobrando intervenções milagrosas do Rossi. Nesse jogo, nós tivemos pelo menos 2 em 3 grandes defesas que o goleiro rubro-negro fez quando o Corinthians achava que era páreo para a equipe do Flamengo. Aliás, o Corinthians, nos últimos 6 jogos, só marcou gols contra o Fluminense. Pode terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Capa nós, hein? Mengão é líder, irmão! Voltamos pra ponta, parceiro! É claro que pode ser de forma provisória, mas é muito melhor dormir com o Mengão nas cabeças do que com aquela incerteza, do que com aquela dúvida que a gente tava se o Mengão ia pra cima ou não. Sobre a nossa dupla de zagueiros, acho que Léo Pereira e Fabrício Bruno devem estar meio cansados, principalmente o Léo Pereira, porque andou cometendo algumas falhas que normalmente ele não comete. Mais do que na hora do técnico Tite colocar o Léo Pereira, o Léo Ortiz, para jogar um pouquinho na vaga do Léo Pereira. Aliás, vai ter que jogar, porque o Léo Pereira tomou cartão amarelo, seu 3º cartão no certame, e tá fora do jogo contra os viceínos. O time da É o Brasil no bonde da galera é o próximo adversário do Flamengo na semana que vem, pelo Campeonato Brasileiro, porque antes eu já falei com vocês, a gente tem um Bolívar. Calma, vamos deixar preocupar com o Bolívar daqui a pouquinho. Bom, a nossa dupla de laterais foi bem. Ayrton Lucas voltou a ser virtuoso, voltou a ajudar e muito o Cebolinha no ataque e até meteu uma bola na trave. Do outro lado, ainda com problemas ali no setor abdominal, Varela se protegeu mais, ficou mais trancado no sistema defensivo e ajudou a trancar sim. Por ali, nada passou. O tal do Wesley, sensação corintiana, não se criou em nenhum dos dois lados da defesa rubro-negra. O volante Alan jogou uma bola redonda. Tem muita gente aí que vai discordar de mim, mas é pura implicância com o Alan, fala sério. O Alan jogou muita bola, ajudou na distribuição de jogadas, fez bons lançamentos, chutou a gol e foi o elo de ligação do nosso goleiro com o sistema com o sistema de meio de campo e do ataque, levando em consideração aí que ele levou muitas bolas até o De La Cruz. E quanto mais o De La Cruz receber bolas pra frente, mais criativo ele fica e menos cansado também. O que falar de De La Cruz, né? Como segundo homem de meio de campo, ele se achou no Flamengo. É o dono do setor indiscutivelmente. Joga idêntico todo dia. É uma regularidade monstruosa. Não vi nenhuma partida ruim do De La Cruz. Já vi ele cercado, já vi ele sem opções, mas jogar mal? Jamais. Lohan, pô, que falar desse cria, hein? Quando eu vim falar pra vocês aqui no nosso Café com Resenha, logo pela manhãzinha, eu falei pra vocês que o Lohan jamais tinha feito a posição que ele estava sendo colocado pra fazer hoje. E jamais fez mesmo. Na base, sempre do centro pra direita, direita pro centro. Jogando ali do jeito que ele jogou hoje, mais preso pelo meio de campo, foi a primeira vez. Mas o moleque é craque. Quando eu falei mais cedo, eu estava preparando a um torcedor rubro-negro que se ele não fizesse uma grande partida, que não era pra gente massacrar o moleque, que era pra gente entender que ele estava jogando fora de posição, que ele estava exercendo uma função pela primeira vez. Meu Deus, craque é assim, cara. A Miriane sempre diz isso, vocês sabem, vocês acompanham a gente há muito tempo. A Miriane sempre se diz que craque se cria no campo. É a segunda vez que colocam o Lohan pra jogar desde saída, né, de titular. Da primeira vez, mais aberto pela direita. Agora o Tite prendeu o menino no meio. Que partida assombrosa do Lohan. Arrascaeta que se cuide. Se não voar, vai virar banco do Lohan sim.
vai virar banco do Lohan sem dúvidas. Lohan não só arrebentou com o jogo, dando passes, dribles, fazendo jogadas. Aliás, no gol do Pedro, Gerson e De La Cruz foram comemorar no Lohan, porque o início da jogada foi com o Menino, que destruiu o sistema defensivo do Corinthians a cada momento que pegava na bola. Pressionou a saída de bola do Corinthians no segundo tempo, roubou a bola e entregou para o Gerson. Gerson devolveu e o moleque fez o gol dele. Aos 17 anos, Lohan, que só completa 18 no meio do ano, já tem 2 gols marcados pelo profissional do Flamengo. Florentino Pérez, ele é ruim. Ele é ruim. Aqui pro Brasil, Florentino, ele serve. Aqui pro Brasil ele quebra um galho. Mas aí pra Europa ele não vai se criar, Florentino. Fecha os olhos, esquece. Florentino Pérez, Lohan não é jogador pra Europa. É claro que é, né, nação? Chegar na Europa ele vai destruir igual o Vini tá destruindo, vai jogar demais. Esse menino é muito melhor que o Paquetá, é muito melhor do que os meio-campistas brasileiros que a gente tem espalhados por aí, e até melhor que muitos atacantes também. Mas eu não quero que Florentino Pérez tire a nossa joia já nesse ano de 2024. Eu ficaria muito feliz de ver o Lohan conquistando grandes títulos pelo Flamengo por pelo menos mais 3 anos. Por que o menino tem que sair agora com 18? Por que ele não pode sair com 20, 21, né não? É melhor para nós. Afinal de contas, nós queremos ver os crias do Flamengo não só gerando retorno financeiro, mas também gerando retorno técnico dentro de campo. E hoje foi um baile, um verdadeiro baile do menino Lohan. Muito feliz e empolgado com a atuação dele, que não ficou devendo em nada às atuações de Arrascaeta. Estamos tranquilos agora, se o Tite continuar com a cabecinha no lugar, de que o Lohan pode ser o cara a suprir a vaga sempre que o Arrascaeta deixar. O período de Copa América vai ser um período muito importante para o Lohan se firmar de verdade na equipe profissional do Flamengo, porque ele deve ser o titular por pelo menos 9 jogos consecutivos. Com a saída do Arrasca e do Nico para a seleção uruguaia, ele vai assumir o meio de campo rubro-negro. Gerson, finalmente o Gerson jogou acordado. O Tite passou o primeiro tempo todo falando com o Gerson, olho na bola, olho na bola. O Gerson se distrai às vezes, precisa do Tite ser o coach dele ali na beira do campo. Precisa. Se precisa, deu certo, patrão, que o Gerson voltou a jogar bola, correu certo, deu bons passes, lutou junto com o Lohan do centro para o meio ali e conseguiu passes importantes. Inclusive é o dono da assistência do gol do próprio Lohan, mesmo que tenha sido o Lohan que tenha roubado a bola. Gerson estava ali na hora, participando e puxando o contra-ataque para deixar o Lohan em condições de marcar. Excelente partida do Gerson da Massa. Do outro lado, o Everton Cebolinha também levou muito perigo, mais no primeiro tempo do que no segundo. No segundo tempo, acho até que ele caiu um pouquinho de rendimento, mas é normal, porque ele tá voltando agora da lesão que ele teve, é o segundo jogo dele apenas, então é natural que ele ainda esteja procurando sua melhor forma física e técnica dentro de campo. Ainda assim, ameaçou muito esse razoável goleiro corintiano, que é o Carlos Miguel. Não vi nada de extraordinário, a não ser o tamanho que ele tem e nada mais. Comeu um frangão do Pedro, que fez uma jogada maravilhosa, limpou o zagueiro, olhou pro goleiro, chutou de pantufa, mas o goleiro aceitou. Problema do goleiro, o atacante tá lá é pra tentar, ele tentou mal, o Pedro não chutou firme não, chutou de pantufa, mas o goleiro engoliu um frangaço, aço, e o Mengão queridão abriu o placar nesse momento. É verdade que depois aí ele evitou mais uns 3 ou 4 lances de gols claros do Flamengo, mas pra mim precisa comer muito arroz com feijão para poder substituir o gigante que é o Cássio, o goleiro mais vitorioso da história do Corinthians, que aliás deve estar indo pro Cruzeiro. Cá pra nós, cabia o Cássio aí no Flamengo não? Na moral, não tenho acompanhado muito não, vocês sabem muito mais do que eu, vocês acompanham tudo quanto é time da China vocês estão vendo, time do Uzbequistão vocês estão assistindo, né Wesley? Fala pra mim aí, Fabião, Cássiozão num banco no Flamengo ali, colaborar alguma coisa? Não, servia não? Comenta aí pra mim. Aliás, não só comenta não, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilha aqueles 3 Cs que eu sempre falei pra vocês que são importantíssimos pro nosso canal. Pedro jogou bem, fez o gol, jogou bem no estilo Pedro de jogar, sem muita mobilidade, mas aproveitou a oportunidade que teve, abriu o placar, deu tranquilidade pro time continuar jogando. Saiu, infelizmente, no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Quando eu digo infelizmente, é porque ele saiu sentindo dores, tanto no adutor
quanto no joelho direito dele. Vai ser reavaliado na reapresentação nesta segunda-feira e, se Deus quiser, não será absolutamente nada. Pelo que eu conversei agora mesmo com algumas pessoas no bastidor do Flamengo, não parecem sintomas de ligamento cruzado, sabe aquelas lesões problemáticas de joelho? Pois é, não parece nada disso, não, parece mais ter sido mesmo uma dor da pancada de algum momento ali do jogo, e na segunda-feira, quando o elenco se reapresentar, ele deve estar melhor. Bom, no lugar do Pedro, entrou o Gabriel, que é até injusto a gente falar sobre a atuação de um cara que ficou 2 meses parado, né? Rumou nada no jogo inteiro, corre errado ainda, se coloca em impedimento em algumas oportunidades, reclamou de não ter recebido uma bola do Cebolinha e uma bola do Gerson, normal de Gabriel Barbosa, tentou cavar um pênalti, foi em cima do juiz para tentar cavar um pênaltizinho, que não foi, podia ter arrematado uma bola, que faltou perna para ele arrematar, mas olha, não tem nada que falar do Gabriel, a não ser esperar para que ele se recupere e volte a ser o Gabriel que a gente precisa que ele seja. Entraram também na partida o Luiz Araújo e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz entrou na partida fazendo uma função diferente, ele entrou ali como volante, né, ajudando ali na frente do sistema defensivo. Tanto ele quanto o Luiz Araújo não tiveram grandes destaques durante o jogo, então para mim também, se a gente tivesse aqui dando nota, não merecia uma nota. E por último entrou o Vitor Hugo no lugar do Lohan. Há muito tempo o Tite não nos fazia suar de medo com a entrada do Vitor Hugo, que já está mais do que provado, não se criou no Flamengo, não nos profissionais. Mas entrou também, não comprometeu, pegou muito pouco na bola. Esses caras que eu tô falando agora entraram muito depois que o jogo já estava resolvido. Como eu falei pra vocês, o time do Corinthians não é o grande desafiador, não é um grande desafio, não é um grande desafiante para o Flamengo. E o Flamengo teve até facilidade para passar pela equipe corintiana, não fosse o preciosismo e a falta de zelo do Flamengo no ataque, poderíamos ter feito até mais, mas não vou reclamar não. Vou passar o Dia das Mães. Hoje eu já fui visitar minha mamãe, já fui lá, já dei Dia das Mães para ela hoje, sábado, porque domingo é o Dia das Mães com meus filhos, com a minha esposa, né? Ela que perdeu a mamãe dela tem pouco tempo, então ela fica sempre meio caidinha nesses dias e eu faço questão de estar apoiando ela. Então eu vou passar um Dia das Mães bem por conta do Clube de Regatas do Flamengo, que nos deu a oportunidade de sonhar, porque no meio da semana é o Bolívar, que não vem fraco não, vem tentando buscar o seu pontinho para se classificar. O Bolívar precisa de um ponto só para se classificar, então os caras não vão ser igual o Corinthians, não vai ser um jogo assim como o Flamengo fez com o Corinthians não, deve ser um jogo mais pegado, um jogo mais difícil, até porque há toda uma tensão de Libertadores envolvida nesse jogo. Mas o que a torcida fez na sexta-feira serviu para ligar os jogadores de novo, serviu para mostrar aos jogadores pelo que eles estão lutando. Sou totalmente contra a violência, mas até então não foi me relatado nenhum ato violento da torcida rubro-negra. Então, parabéns, nação. Sempre que vocês se envolvem, sempre que a nação rubro-negra toma as rédeas, a coisa vai. É isso que eu falo para vocês. É isso que eu cobro de você, nação rubro-negra do Rio de Janeiro. Tomem as rédeas, cobrem certo e o Flamengo vai vingar. Agora, quando a torcida se dispersa, quando a torcida fica no bolso de dirigente, nunca nada dá certo. Parabéns a todas as torcidas organizadas que organizaram, mesmo contra aquela organizada que está no bolso do Brás. Os caras não queriam o protesto ontem. Parabéns para vocês que insistiram, que lutaram, que comandaram esse protesto. Os jogadores entenderam o porquê eles estão lutando, pelo que eles estão lutando e deram a resposta dentro de campo. Tem que ser assim, nação. O Flamengo é nosso. Nas arquibancadas, no primeiro minuto de jogo, naquele minuto de silêncio, se ouvia: "Ei, Landim, seu tomate é cru! Ei, Landim, seu tomate é cru!" Logo em seguida: "Ô Marcos Braz, vai lá ferver! O meu Flamengo não precisa de você!" É assim que se cobra, é assim que se ama um clube de futebol e a nação rubro-negra. Somos todos, menos alguns. Feliz, muito feliz. Se inscrevam, curta, comenta, compartilha, dá a nota dos jogadores aí. Feliz demais, nação. Obrigado, eu amo vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Ó, segue o líder!